você sabia que um projeto de reforço de uma viga como essa aqui da foto pode te dar um retorno mínimo de R$ 150 para cada metro quadrado de construção? Isso equivale a 5 vezes o que você ganharia em um projeto de cálculo estrutural com valor médio de apenas R$ 30 o metro quadrado. E isso acontece por um motivo muito simples. Quando vendemos urgência, somos mais bem remunerados. Veja bem, o engenheiro civil médio do mercado é como um clínico geral do plano de saúde. Ele tem habilitação para resolver situações mais genéricas da engenharia civil e por isso tem uma remuneração mediana. Já o engenheiro especialista em reforço estrutural é como se fosse um médico cirurgião. Ele salva a estrutura de um colapso e por isso será muito melhor remunerado. O reforço estrutural é um universo de conhecimento, mas dentro dele temos a cereja do bolo, uma técnica chamada encamisamento de viga. Essa técnica é um pau para toda a obra, pois ela resolve 80% dos problemas mais comuns de forma econômica e segura. Sabe quando o cliente pergunta se pode construir mais um pavimento? Ou quando ele quer instalar uma banheira de hidromassagem na cobertura? Sabe aquela viga com flecha excessiva? Imagina que houve um erro no projeto ou na execução de uma viga. O que fazer? Nestes casos, na maioria das vezes, o encamisamento de viga resolve. E um detalhe importante, o encamisamento de viga é feito de concreto armado, ou seja, uma solução técnica que usa cimento, brita, areia, aço e mão de obra comum que você consegue em todo lugar, diferente de outras técnicas, como fibra de carbono e uso de chapa metálica colada, que demandam mão de obra muito específica e materiais difíceis de encontrar no mercado. E foi enxergando essa oportunidade no mercado de reforço estrutural que eu criei o método Viga 5+. Nele você vai aprender de forma completa o encamisamento de viga baseado no tripé do reforço estrutural, onde 1. Vai saber se de fato precisa de reforço. 2. Vai saber emitir um laudo técnico com a profundidade de um especialista. E 3. Vai aprender a dimensionar o encamisamento de viga do zero, passo a passo. E olha que interessante, quando você domina laudo diagnóstico e reforço estrutural, você pode fazer o que eu chamo de venda Romeu e Julieta. Que é isso? Bem, você vende o laudo diagnóstico apontando as falhas observadas, o que eu chamo de Romeu, e um projeto completo de encamisamento de viga, nossa Julieta, que inclusive vai te remunerar 5 vezes mais do que a média dos serviços de engenharia. E a venda Romeu e Julieta tem outro efeito colateral poderoso. Você vai se tornar um engenheiro farol, aquele que é lembrado por ter resolvido o problema do cliente do início ao fim. Para quem é e para quem não é? Para mim, os principais profissionais que podem tirar o máximo de proveito do método Viga 5+, são 1. Os engenheiros e arquitetos que trabalham com patologia das construções. Muitas vezes, esses profissionais sabem diagnosticar, sabem propor soluções técnicas, mas não sabem dimensionar um projeto de encamisamento de viga. 2. O projetista estrutural, que quer explorar um novo nicho de mercado que fatura 5 vezes mais. 3. O recém-formado, ou mesmo o estagiário que nunca trabalhou com reforço estrutural. Para você iniciante, o método Viga 5+, é perfeito, pois vai te ensinar o passo a passo saindo do zero, desde a identificação da patologia, passando pela elaboração do laudo diagnóstico, até o dimensionamento e execução do encamisamento de viga. O método Viga 5+, é para quem quer identificar causas e fechar um diagnóstico com precisão, e também elaborar um projeto de reforço resolvendo o problema do cliente de forma completa. Mas agora, se o seu objetivo for apenas redigir laudo, qualquer curso mais simples da internet vai resolver e pode te ajudar. Olha esse serviço que eu fiz no mês de maio. Era uma casa onde a gente ia fazer uma avaliação em uma viga para poder fazer o serviço de encamisamento nela. Olha só, era uma estrutura com pouco mais de 15 anos e nessa viga avaliada, nesse primeiro trecho, iria ser fixado um pergolado, que ia trazer uma nova carga para essa viga. Então, para a gente poder fazer essa análise, a gente veio com as medições básicas com treina, né? Pegamos ali o vão, 4,78 m,
ali é uma viga de 20 por 46 de seção transversal, e a gente precisa fazer 2 ensaios para avaliação de uma estrutura dessa e, se necessário, fazer o projeto de encamisamento dessa viga. Então, o primeiro ensaio, que é a primeira avaliação, é o nosso ensaio de pacometria, onde a gente vai localizar o posicionamento das armaduras e o cobrimento do concreto. Localizando esse posicionamento da armadura, a gente vai fazer o ensaio de esclerometria sem afetar essas armaduras. Logo em seguida, nós temos que fazer a remoção do revestimento. Por quê? Porque eu quero saber a resistência superficial do concreto e não do revestimento. Então a gente faz a remoção do revestimento, que nesse caso era o reboco, foi todo removido. Marcamos 16 pontos de impacto para a gente entrar com o nosso ensaio de esclerometria. Fizemos o ensaio de esclerometrias e tivemos ali 16 dados obtidos, que são chamados de índice esclerométrico. Vamos pegar esses 16 dados e vamos jogar em uma planilha, que no nosso método Viga 5+, nós temos uma planilha toda automatizada, onde a gente lança esses 16 dados e ela já entrega para a gente um relatório baseado ali na norma 7584 de 2012. Então já entrega pronto a resistência do concreto superficial, a gente já tem na mão. Nós vamos pegar essa informação juntamente com a carga que vai ser acrescida e vamos lançar aí uma segunda planilha que também está no nosso método Viga 5+, que é a planilha de verificação. Essa planilha ela entrega um resultado através da nova carga, que também nós ensinamos a calcular e levantar essa carga. Também temos uma planilha no método Viga 5+, para o levantamento dessas cargas. Através da resistência do concreto, ela entrega de forma automática o momento solicitante, o momento resistente da viga, né? E o momento atuante com a nova carga. E nesse caso específico, ela responde se teve ou não a necessidade de fazer o reforço. Para este trabalho, não precisou de fazer o reforço. Então, a gente registra os nossos dados, né, na planilha, e a planilha entrega de forma automática a necessidade ou não do reforço. Se tivesse a necessidade do reforço, a gente fazia o projeto de encamisamento, que aqui no método Viga 5+, a gente ensina o cálculo, dimensionamento e o detalhamento passo a passo. Logo em seguida, nós preenchemos a anotação de responsabilidade técnica, onde registramos aqui o valor que foi cobrado. R$ 4.599,64, sendo que esses 99,64 é a taxa da RT que a gente sempre inclui nos nossos trabalhos. Colocamos aqui a descrição, né, que é a descrição do trabalho que nós fizemos, e veja que é uma área de aproximadamente 12 metros quadrados, que foi a área que a gente avaliou ali próximo daquela viga. Preenchemos aqui as nossas informações no CREA, está tudo registrado, conforme eu estou mostrando para vocês. Emitimos, né, a nossa fatura, mandamos para o cliente para a gente poder receber os nossos honorários, os R$ 4.500 referente ao trabalho e os R$ 99,64 da taxa de ART que a gente já embute sempre nos nossos trabalhos. Então veja que a gente coloca aqui a descrição do trabalho que foi realizado, né? Essa nota foi emitida em 16/5/2024, no mesmo mês, logo em seguida, após a execução do trabalho. Com um dia eu fiz esse trabalho e já entreguei, porque não precisou de fazer o projeto, né? Então faturei ali o valor de R$ 4.599,64. Então, neste exemplo real que eu estou mostrando para vocês, o faturamento foi superior a 10 vezes o que eu cobraria em um projeto estrutural, né? Aqui na nossa região, normalmente a gente cobra por metro quadrado, né, nos projetos estruturais, que tem ali na casa de R$ 30, no máximo R$ 40 por metro quadrado. Então, se eu pegasse o valor por metro quadrado, quanto que eu ganharia nesse projeto? Olha, R$ 4.599,64 para 12 metros quadrados, daria R$ 383,30 por metro quadrado. Então você só consegue ganhar, né, um projeto de estrutura com esse valor se você estiver fazendo um reforço estrutural. Então ele paga muito melhor. Por isso que eu digo que ele paga no mínimo 5 vezes mais do que um projeto de estrutura. Então se eu estivesse cobrando isso como um projeto de estrutura, com o preço médio praticado aqui no mercado de R$ 30 o metro quadrado, o faturamento seria no mínimo 10 vezes menor do que a aplicação que eu coloquei do método Viga 5+. No exemplo que te mostrei, eu nem precisei executar o encamisamento de viga na obra e utilizei as técnicas que ensino no método Viga 5+, e fui remunerado em mais de 5 vezes apenas para provar de forma científica que a estrutura do cliente iria suportar a carga extra sem a necessidade de reforço. O serviço em si foi simples. Levantei alguns dados em campo com 2 equipamentos e preenchi uma planilha
que calcula para mim a resistência do concreto de forma automática. Essa planilha vou disponibilizar para você como bônus no meu método. Mais para frente, também vou te explicar o passo a passo de como coletei as informações em campo e preenchi a planilha e cheguei no resultado da resistência do concreto. O fato é que no mercado tradicional da engenharia, a maioria dos profissionais cobram por metro quadrado de construção, mas no reforço estrutural, a realidade é outra completamente diferente. A remuneração do serviço envolve outros fatores além do metro quadrado, como a urgência do cliente, o grau de dificuldade do trabalho. Aí você pensa comigo, existe um serviço na engenharia civil que poucos sabem fazer e que ainda não é medido diretamente por metro quadrado? O que acontece com o profissional que domina essa área? Ele deixa de ser engenheiro clínico geral que disputa por valor por metro quadrado para ser um engenheiro cirurgião que será remunerado 5 vezes mais do que a média de mercado. Simples assim. Agora, vou te contar como o meu primeiro serviço de engenharia me fez desistir de ser engenheiro. Chamo esse episódio da minha vida carinhosamente de História do Papel de Pão. Em 2002, consegui o meu primeiro projeto de engenharia na minha cidade natal, em Belo Horizonte. Era um projeto de um muro de divisa de quase 6 metros de altura, que iria subsidiar uma ação judicial. Por ser meu primeiro serviço, cobrei apenas R$200, um salário mínimo da época. Gente, em 2002 não existia curso online, vídeos de YouTube e mal o Google tinha nascido. Para piorar, eu trabalhava no turno da manhã e lecionava matemática à noite e só tinha algumas tardes para me dedicar ao trabalho até o dia da audiência. Tinha comprado um pacote de bisnagas para levar para minha avó e tive a ideia de passar o esboço do meu projeto para o papel de pão da bisnaga, já que ele era bem grande. Passei o projeto a limpo com caneta nanquim, mantendo a escala usando um escalímetro. Ufa! Terminei o projeto e fui tomar um café com a minha avó. A bisnaga caiu em cima do meu projeto e, claro, com a manteiga virada para baixo. Ficou um pequeno borrão de manteiga no canto do projeto que não apagou de jeito nenhum. Mais tarde você vai entender por que essa mancha de manteiga foi tão importante para essa história. Em um belo sábado pela manhã, quando eu fui feliz tentar receber os meus R$200 pelo serviço prestado, o cliente me disse que estava tudo resolvido, que nem precisou do meu projeto na audiência. Resumindo, não me pagou e saí de lá de bolso vazio. Passado um tempo, fui visitar o meu tio, o que me indicou para aquele cliente. Ele tocou no assunto dizendo que o projeto que eu fiz tinha ficado muito bom, que estava orgulhoso de mim. Contei para ele, né? Que eu não tinha recebido nada, que o cliente disse que não precisou do meu projeto. Só lembro dele falando, uai, eu fui na obra e vi um projeto rascunhado em um papel de pão com seu nome, tinha até uma mancha de manteiga no canto. Olha aí aonde a mancha da manteiga entrou na história, confirmando todos os fatos, hein? Depois disso, eu literalmente abandonei a engenharia civil para focar em concursos públicos, dividindo o meu tempo em estudos e minha carreira de professor de matemática. Hoje enxergo que naquela época ainda estava perdido em relação ao meu propósito. Aí aconteceu algo que me deixa arrepiado toda vez que eu conto. Minha mãe é evangélica e estava na igreja participando de um culto. Um irmão de outra cidade, que por um acaso estava ali visitando a igreja no dia, disse a ela que tinha um recado para mim. Fala com seu filho para parar de fazer concursos em outras áreas, fazendo o que ele é formado. Fala para ele seguir o sonho dele. Um detalhe, quando me formei, eu acompanhei desde a compra do terreno até o fim da obra daquela igreja. E isso não podia ser mera coincidência. Eu aceitei aquele recado que recebi e coloquei no meu coração. Em tempos depois, eu passei em 7 concursos públicos para engenheiro, 5 em primeiro lugar. Foi quando tomei posse em um concurso para engenheiro da prefeitura de uma cidade do interior de Minas Gerais. Esse concurso marcou o meu retorno oficial para a engenharia civil. Cheguei a ter 40 obras sobre a minha responsabilidade. Atualmente, eu ocupo um cargo como engenheiro do governo federal e leciono em 3 faculdades,
com foco em matérias relacionadas à estrutura de concreto armado, além de elaborar e executar projetos na área de reforço estrutural. Em 2018, quando eu conquistei o título de mestre em construção civil pela UFMG, conheci no mestrado o engenheiro que eu vou chamar aqui de Tonhão. Essa história realmente mexeu comigo, ela virou uma chave na minha cabeça sobre o mundo do reforço estrutural. Escuta essa. Meu amigo Tonhão perdeu na justiça 35 mil reais e outro engenheiro, no mesmo processo, faturou 30 mil reais ao executar um serviço de reforço estrutural. Meu amigo Tonhão foi contratado pelo proprietário de uma casa para avaliar se uma viga de 6 metros sobre uma garagem, com ali a seção de 20 por 40, iria resistir um carregamento extra de mais um pavimento. O detalhe é que essa viga já apresentava várias fissuras devido à flexão e cisalhamento. Tonhão, como a maioria dos colegas da engenharia, não sabia calcular um reforço estrutural e fez o que todo mundo faz. Pesquisou no Google como reforçar uma viga que apresenta trincas desse tipo. Aí Tonhão entregou 2 folhas A4 com sua pesquisa para o Toninho, o empreiteiro da obra, e recebeu R$ 1.000 pela consultoria, achando que estava tudo resolvido. Depois de 60 dias, as chapas metálicas previstas no projeto do Tonhão tinham soltado e a viga apresentava fissuras profundas. Aí começou uma briga entre engenheiro e pedreiro. Tonhão alegava erro na execução. Toninho dizia que foi erro de projeto. Ninguém queria assumir a responsabilidade. Foi quando o proprietário deu um grito. Não quero saber de quem é o erro. Eu quero que resolva porque no prejuízo eu não vou ficar mesmo. Resultado de tudo isso foi que o proprietário puto da vida dispensou os 2 da obra e contratou outro engenheiro que vou chamar aqui de Betão. Betão já começou do jeito certo. Disse para o proprietário assim: olha, primeiro eu vou elaborar um laudo diagnóstico descrevendo a situação atual dessa viga e dando possíveis soluções técnicas para o problema. Partindo da minha análise, podemos optar por 3 caminhos. O primeiro seria demolir a viga. O segundo, executar um simples reparo. E o terceiro, reforçar a estrutura por completo. O proprietário fechou todo o serviço com Betão por 30 mil reais, incluindo ali o laudo diagnóstico com um projeto de reforço estrutural, o Romeu e Julieta, que já falei aqui, lembra? Além da execução com o material já incluso. Para não ficar no prejuízo, o proprietário então acionou a justiça. Na audiência, o juiz viu o projeto de Betão e sua memória de cálculo bem feita. Como o juiz não é bobo, perguntou logo para o meu amigo Tonhão, o antigo engenheiro da obra, onde estava a sua memória de cálculo. E ele logo que respondeu: está no processo. O juiz então respondeu: só estou vendo aqui 2 folhas A4 e uma ART. Não tem memória de cálculo? Tonhão ficou em silêncio, abaixou a cabeça e o juiz continuou. Como você registrou uma ART sobre uma coisa que você não calculou? Vou nomear um perito para tomarmos decisões sobre este caso. Finalmente, a causa foi julgada e chegou um boleto de 35 mil reais para o meu amigo Tonhão, para pagar o serviço executado por Betão, mais as custas de honorários. Tonhão tentou resolver um problema complexo de engenharia pesquisando no Google. Ou seja, ele não calculou nada, não levantou as cargas de forma correta, não fez as verificações de deformação, não fez as verificações do aço e não analisou os esforços que a viga sofria. Essa é uma lição de vida para nós engenheiros e mostra que em um processo judicial, quem tem conhecimento ganha dinheiro, quem não tem, paga caro por isso. Para meu amigo Tonhão estar do lado vencedor do processo, ele precisava de 3 habilidades essenciais no mercado de reforço estrutural. 1. Saber se de fato a estrutura precisa de reforço. 2. Emitir um laudo técnico com mais conhecimento de causa. E 3. Dimensionar um reforço estrutural do zero. Se ele conhecesse o meu método Viga 5+, ele saberia se a estrutura precisava de reforço usando alguns equipamentos que cabem em uma mochila e fazendo um procedimento manual que gastaria no máximo 1 hora de serviço. Em seguida, bastava lançar os resultados coletados em uma planilha para achar a resistência do concreto e iniciar o dimensionamento do reforço. Mais tarde, como prometido, eu vou te ensinar a fazer exatamente isso com detalhes.
Gente, eu já cansei de escutar coisas como essas em obras de reforço. Ah, nessa viga você faz um encaminhamento com concreto dobrando a quantidade de armadura já existente. Tá bom. Não tem erro, a mão de obra sabe fazer. Coloca uma chapa metálica aí na viga que resolve. É só perguntar ao serralheiro que ele já escolhe lá uma chapa resistente para este caso. O problema no Brasil é que as obras de reforço estrutural estão sendo executadas baseadas apenas na experiência da mão de obra e não na engenharia de fato. Por isso eu resolvi mergulhar mais fundo ainda na engenharia diagnóstica. E após concluir o meu mestrado, eu fiz 2 cursos presenciais com grandes nomes no mercado e 8 cursos online. 2 coisas me saltaram aos olhos. Os cursos ensinam as melhores técnicas e materiais para reparar uma estrutura, mas nenhum ensinam a decidir, de fato, fazendo ensaios e testes, se a estrutura precisa ou não de reforço. Nenhum também ensina a calcular um reforço partindo do zero. Parece óbvio demais para mim, mas mostrar um projeto pronto em um curso não ensina como elaborar um projeto. Mostrar vídeos de execução não ensina a tomar decisões baseadas em números. Eu já sou professor há muitos anos de estruturas e nem na pós-graduação e na graduação aparece esse assunto para a gente lá na ementa, muito menos nas salas de aula. O método Viga 5+, surgiu desse cenário de caos que descrevi para você. De um lado, engenheiros agindo como meu amigo Tonhão, tentando executar obras de reforço estrutural com conhecimento qualitativo. De outro lado, os cursos presenciais e online ensinando apenas o conhecimento qualitativo para reparar uma estrutura, deixando o reforço estrutural completamente de lado. E por falta de profissionais que realmente sabiam calcular um reforço estrutural, comecei a ser muito demandado. Foi aí que descobri que esse tipo de serviço estava remunerando, em média, 5 vezes mais do que o mercado tradicional de projetos estruturais e projetos de instalações que eu também fazia. Agora vem a cereja do bolo das nossas histórias. Essa é bem curtinha, eu prometo. Um amigo meu do trabalho me convenceu a elaborar um curso de alguma área que eu tinha afinidade e que o mercado precisasse muito. No início, pensei em montar um curso de impermeabilização porque eu já dava aula disso na faculdade. Só que ele me perguntou, essa é a sua paixão? É o seu sonho de verdade? Se for, vamos seguir em frente. Se não for, vamos montar um curso do zero mesmo, pois vou precisar de toda a sua energia nesse novo projeto. Foi a partir dessa única conversa que me empenhei exclusivamente em conteúdos de reforço estrutural. Inclusive, criei um canal no YouTube chamado Pedra-Chave da Engenharia, só sobre esse assunto. Vou deixar o link para você do meu canal logo abaixo, junto com as minhas outras redes sociais. E foi esse canal no YouTube que me fez amadurecer a ideia de criar o método Viga 5+, que para mim é a forma mais rápida e eficiente de entrar nesse mercado gigantesco do reforço estrutural. Agora, eu vou ensinar o que eu prometi para vocês, que é coletar os dados em campo, preencher a planilha e achar a resistência do concreto. O ensaio de esclerometria, ele é normatizado, né, dentro da NBR 7584 de 2012, traz, né, quais são os requisitos básicos que você deve atender para a realização desse ensaio e como entregar esses resultados. A gente vai precisar de um equipamento, né, no caso o esclerômetro de reflexão, que é um aparelho que vai nos dar ali o índice esclerométrico, que a gente vai poder correlacionar, né, os dados do índice esclerométrico efetivo com o ABOC e achar a resistência superficial daquele concreto. Então a execução desse ensaio ela é muito tranquila, a gente pode seguir um roteiro básico estabelecido pela própria NBR. A primeira coisa é preparar o substrato. Se você vai fazer um ensaio de esclerometria em uma viga, você precisa preparar a superfície do concreto. O ensaio tem que ser realizado no concreto. Então, se tiver pastilha, cerâmica, revestimento, reboco, embolso sobre o concreto, você precisa remover esse revestimento antes de iniciar ali o seu ensaio de esclerometria. Inclusive, alguns aparelhos ele vem até acompanhado com uma pedra mais dura, uma pedra de carborundum, que você pode passar na superfície do concreto, fazendo, né, com que ela fique um pouquinho mais lisa e favorecendo ali a execução do ensaio. Para você ter informações mais precisas, o substrato tem que estar
preparado. Logo em seguida você vai delimitar, né, a área que você vai fazer o ensaio. Normalmente a gente fica ali a uma distância aproximadamente de 50 milímetros dos cantos, até para não atingir as armaduras principais, para a gente poder não pegar muito próximo das extremidades os nossos tiros. Em seguida, nós vamos marcar, né, os 16 pontos de impacto. Então esses pontos eles são afastados do eixo a 30 milímetros um do outro. E a parte importante é, você não pode dar mais do que um tiro no mesmo local. Então se você deu um tiro, mesmo que você tenha errado, alguma coisa aconteceu, ali no tratamento estatístico esse tiro vai ser ali ignorado, ele vai ser, né, tratado estatisticamente lá no final, né? Então com certeza ele vai ficar fora das médias e com certeza ele vai ser expurgado dos seus resultados. Então não pode dar mais de um tiro no mesmo local. Então deu um tiro, passa para o próximo ponto e você normalmente vai precisar de 16 tiros para que você possa calcular o índice esclerométrico médio. Logo em seguida que você fizer esse ensaio, você vai anotar esses 16 resultados. A norma chama esses resultados de índice esclerométrico, né? Então você tem um índice esclerométrico para cada tiro que você der. Logo em seguida você vai pegar esses 16 resultados e você vai fazer uma média aritmética simples, né? Você vai pegar ali e somar todos os valores que você teve de resultado para cada um daqueles impactos, dividir por 16, são 16 tiros que você vai dar, e você vai ter uma média. Logo em seguida, você vai tratar essa média, você vai desprezar todos os índices que estejam afastados em mais e menos 10% da média. Então, saiu da média 10% para mais ou 10% para menos, você vai excluir esses itens. E vai sobrar alguns valores. Os que sobrarem tem que ser, né, no mínimo igual a 5. Se tiver, né, ali depois de expurgado os valores acima e abaixo de 10% da média, valor menor do que 5 itens que sobraram, você vai ter que realizar um novo ensaio em outro novo local naquele elemento estrutural. Então você precisa calcular uma nova média, e essa média tem que ter no mínimo 5 resultados, né, que sobrou ali do seu ensaio. Normalmente a gente consegue fazer, às vezes, né, dificilmente você vai ter um resultado que vai dar menor do que 5 depois que você fizer ali, né, o desprezar, né, os índices que estão ali afastados mais que 10% para cima e para baixo da média. Logo em seguida você vai aplicar o coeficiente de correção do aparelho, né? Ou seja, todo o aparelho ele pode ter uma dispersão ou não. O coeficiente de segurança de um aparelho, coeficiente de correlação, né, que o aparelho vai te dar, esse é um coeficiente relacionado, né, ao teste que o seu aparelho passou, a aferição que o seu aparelho passou. Então, um aparelho novo, normalmente o coeficiente de correção é 1, ou seja, não altera nada. Mas pode ser que a cada 300 tiros, né, a gente precisa fazer uma calibração do nosso aparelho, e nessa calibração pode ser que a gente ache um coeficiente valendo 1.5, 1.05, 0.95, pode achar um coeficiente que você vai precisar dessa informação. Então, se for um equipamento, por exemplo, alugado, é muito fácil a gente achar esses equipamentos para alugar. Você tem que perguntar, né, a pessoa, quando foi feito o teste nesse aparelho, né, foi feita a aferição dele, qual é, né, o coeficiente de correção desse aparelho. Então ele vai te falar se é 1 ou se é um valor diferente que 1, você vai precisar dessa informação para levar para o seu cálculo. Logo em seguida você vai correlacionar o índice esclerométrico efetivo, né, lá no ábaco do próprio aparelho. Cada aparelho tem seu ábaco de correlação entre o índice esclerométrico e a resistência superficial que você está localizando. Por fim, você vai correlacionar o índice esclerométrico, lá vai ter ali, né, a informação da sua resistência, que ela pode ser minorada ou majorada, de acordo com a necessidade de avaliação feita pelos profissionais que estão ali envolvidos. Então pode ser que vocês tenham que aplicar outros coeficientes, que vai minorar ou majorar aquela resistência, né? Coeficientes relacionados à umidade, carbonatação, isso quem define são os profissionais que estão ali envolvidos no trabalho. Para terminar, né, você vai ter uma resposta dada pelo aparelho, pelo ábaco ali, depois de todos os tratamentos e coeficientes aplicados, que é a dureza superficial, que é a resistência superficial do concreto. Essa resistência superficial, ela vai te dar a homogeneidade, se a peça está com um concreto mais homogêneo, e qual que é a resistência na superfície. Se você precisar de uma resistência
mais efetiva, ou seja, uma resistência com mais precisão, você precisa extrair o corpo de prova, pega esse corpo de prova, leva para o laboratório, ele vai ser tratado, rompido, e você vai ter uma informação da resistência com mais precisão. Mas para o método Viga 5+, a gente aplica a resistência do concreto que a gente obtém aqui. Então, pelo resultado da resistência superficial já vai ser suficiente para a gente saber se o concreto está bom, se o concreto está ruim, para a gente poder fazer a previsão do nosso encamisamento de viga. Por fim, terminando o ensaio, é necessária a elaboração de um relatório, conforme reza o item 6 dessa própria NBR 7584. Inclusive, no método Viga 5+, eu já mostrei para vocês. A gente só lança o resultado dos 16 impactos e ele já entrega para a gente a resistência calculada e já entrega um relatório ali em PDF, já elaborado com todos os itens previstos ali na norma 7584 para um relatório de resultado desse ensaio de esclerometria. Agora eu quero levar vocês lá para o campo, lá para a obra, para a gente poder fazer na prática ali esse ensaio e mostrar para vocês item a item do que a gente tem que anotar e trazer para aqui preenchermos a nossa planilha e acharmos a resistência superficial do concreto. Bora colocar a mão na massa? O trabalho de encamisamento que a gente vai fazer vai ser nessa viga aqui, ó. Então essa viga passa um pilar aqui, ó. E o objetivo do encamisamento é para arrancar esse pilar. Então esse pilar está afastado aqui mais ou menos uns 60 centímetros afastado. Vai jogar esse pilar para embutir na parede, né? Então durante a obra eles erraram aí, né? E acabaram colocando o pilar aí na garagem, atrapalhando um pouquinho a entrada dos veículos. Então a gente vai fazer a remoção do pilar e para poder fazer a remoção do pilar, a gente vai fazer o encamisamento dessa viga, né? E um novo pilar ali naquele cantinho ali, para resolver esse problema e tirar esse pilar aqui do meio da garagem. Então, ó, aqui é a nossa viga. Essa viga ela tem quase 5 metros, né, de comprimento, mais ou menos 4,70 metros. Vê que ela tem uma outra viga aqui descarregando sobre ela, né? Então, nós temos aqui agora um vão, né? O pilar está aqui. Ou seja, já marquei mais ou menos um ponto aqui onde vai fazer os ensaios. A gente vai fazer aqui a esclerometria, quero fazer mais ou menos nessa área. Aqui nós já checamos, né? É um concreto, o concreto está só pintado, então nós rapamos ali um pouquinho para ver se era concreto. Nós já checamos, já fizemos uma abertura de extensão. Então, aqui é um detector de material, bem simplesinho, né? Daqueles chinês, baratinho, dá para você poder comprar e funciona, né? Então você trabalha com pilha, né? Então nunca deixa a pilha dentro do aparelho, né? Você liga, né? É um instrumento bem simples de trabalhar, tá vendo? Ligou. E ele tem aqui algumas modalidades. Então você vai mudando a modalidade aqui, ó. O que nos interessa nesse momento é a modalidade aço. Então já tem aqui uma figurinha de uma viga, tá vendo? Então já está em aço. Então, a partir do momento que você quer mudar, ó, ele mede fio energizado, né? Ele mede também a parte de madeira, né? E localiza, né, materiais ferrosos, né? Então vou passar aqui só para a gente poder ver, ó, como é que funciona. Tá vendo? Tem um botãozinho aqui do lado. Então você coloca ele aqui, ó, posicionado, né, na estrutura, e você segura o botãozinho para ele fazer a primeira leitura. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar o aparelho aqui, ó. Vou segurar o botãozinho aqui, ó, no meu dedo. Estou segurando aqui, ó. Segurei. Aqui, ó, ele vai fazer um reconhecimento do material. Então ele reconheceu, está pronto para trabalhar. Então agora eu vou descer com ele, ó, né, procurando, aqui nesse caso aqui, procurando os estribos, né? Se ele localizar, ele vai marcar que é onde ele localizou algum tipo de armadura, né? Então, eu vim aqui, ó, coloquei aqui, ó, segurei, fiz o reconhecimento do material e aonde ele localizar um material ferroso, né? Ó, ele vai estar mostrando pra gente, né, aonde ele localizar o material ferroso. Então, aproximadamente aqui assim tem um estribo, mais ou menos aqui assim tem um estribo. Qual o problema desse aparelho, né? A precisão dele não é 100%, né? E ele tem uma profundidade pequena. Então, um aparelho desse aqui, ó, né, segundo o manual, ele pega em torno de 4 centímetros de profundidade. Ele acha a armadura interna. A Bosch, né, tem um aparelho semelhante. Esse aqui é um pouco mais caro, mas muito melhor, né? Então, esse aqui é um outro detector, né, o Detect 200 da Bosch. Também é uma ferramenta muito boa, né, para a gente poder trabalhar. Veja que ele tem umas rodinhas aqui, então ele passa na parede com mais facilidade aqui, ó. Então, a rodinha, né, ela facilita. Mas ele tem um problema, porque às vezes ele não consegue alcançar, né, pontos. Por exemplo, se eu quisesse pegar alguma coisa muito próximo, a gente tem algumas dificuldades com ele. Mas para paredes, né, de concreto ou peças de concreto grandes, é um excelente aparelho,
para detectar materiais. Então vamos usar ele aqui, ó. Ele também é a pilha, né, da mesma forma que os demais. A pilha fica encaixada aqui, são 4 pilhas, né? Então, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, fácil mostrar para vocês, ó. 4 pilhas, ou pode encaixar também, né? Aquela bateria da Bosch também padrão, ela encaixa aqui, ó. Então, colocou aqui, ele está pronto para poder ser utilizado, ó. Vamos ligar o aparelho, botãozinho aqui, ó, de liga e desliga. Esse botãozinho aqui, ó. Ele está fazendo reconhecimento, né? Então ele já abriu para mim aqui, ó, em medição, né, de concreto com até 8 centímetros de profundidade. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui que interessante, olha. Aqui, se você entrar aqui, você vai ver que ele tira fotos, se você quiser tirar foto da tela, né? Se eu entrar aqui, eu vou entrar numa foto aqui, ó, uma foto que eu tirei aqui de uma outra medição. Então, ele tira foto da tela, você pode registrar com foto. Você pode estar fazendo alteração aqui, ó, nos tipos de materiais, ó, o modo de medição. Então tem o modo de medição, ele pode vir aqui, ó. Quais são os que você quer detectar? Detecção de objetos, que é o nosso caso, queremos caçar material ferroso, queremos achar aço dentro do concreto. Aqui eu tenho detecção de vazamento, ele também acha vazamento, e ele faz também medição, né? Vamos detectar o material ferroso, aço dentro do concreto. Então voltando aqui, ó, lembra da profundidade? Deixa eu colocar na profundidade para vocês aqui, ó. Aqui nós temos, aqui, ó, tipo de parede. Então eu posso estar trabalhando com paredes, né? Alterando o tipo da parede. Então veja que tem vários tipos de parede aqui, ó. Aqui é parede de concreto, aqui já é a parede de drywall, né? Então nós temos vários tipos de parede. Então normalmente nas peças de concreto, com vigas, né, pilares e lajes, nós trabalhamos com paredes de concreto. E aqui, ó, essa profundidade também a gente pode alterar ela. Então aqui ela vai de 8 até 20. Então ela tem 8, 12 e 20. Então aqui 8 é o mínimo. É a profundidade que ele pega dentro da estrutura de concreto. Então, estruturas com menos que 8, né, menos que 10, é difícil a gente fazer alguma coisa. Então, é isso aí que a gente vai utilizar. 8 já é mais que suficiente para uma estrutura dessa. Então, vou passar aqui só para vocês verem, ó. O aparelho, você trabalha com ele, ó, nessa posição aqui. Então, ele estando pronto para trabalhar, ó, vamos colocar aqui, ó, pronto para trabalhar, ele está pronto para trabalhar. Então, você vai colocar nessa posição aqui, ó, as rodinhas já vão facilitar. Então, na hora que eu começar a rodar, ele mesmo vai mudar a tela. Observa a tela dele lá, ó. Ele vai vir, ele vai descer. Então, na hora que ele começar a leitura, ele muda a tela, ó. A partir daí agora, ele está fazendo a leitura inicial. Então, ó, cada ponto desse que ele está apitando, ele está me informando, né, que está encontrando algum material ferroso ou não ferroso, né? Então, se você vai olhar na tela aqui, ó, vão descer, aqui, ó. Agora, na volta, você vai olhando as coisas que você quer medir, ó. Então, aqui você viu, aqui, ó, você para e marca, né? Então, aqui nesse caso aqui específico, ó, a profundidade está aqui, né? 4 centímetros de profundidade, ele está achando um material de aço, né? Um metal. Então, você vai puxando aqui, ó. Ó. Próximo de novo aqui, ó. Outro metal a 3,77. Ele achou outro metal. Então, aqui, ó, vai achar outro metal. Então, aqui, ó, outro metal, aí a profundidade de 3,7. Então, esses aqui são os estribos do nosso elemento, ó. Então, eu estou passando aqui, ó, eu vou achando os materiais. Então, tem bastante precisão, né? Quando você compara com outro equipamento mais simples, os dois fazem a mesma coisa, né? Um equipamento aqui de quase 4, 5 mil reais, um equipamento de 100, 200 reais. Então, em algumas atividades, esse aqui atende muito bem. Um detalhe importante, que esse tipo de equipamento, ele não mostra o diâmetro da armadura. O diâmetro da armadura, você precisa abrir uma janela de expansão, né, e medir qual que é o diâmetro da armadura que você está observando. Então, no geral, para poder fazer os ensaios, né, você precisa de um pacômetro e um esclerômetro. Já é suficiente para fazer os trabalhos de campo. E aí agora o resto é no escritório. E eu mostro para vocês lá como que a gente vai transformar esses dados obtidos aqui em informação. É isso que eu vou mostrar para vocês lá quando a gente tratar esses dados, fazer os nossos cálculos, nossos dimensionamentos. Então, até o próximo passo. Aqui o ensaio de esclerometria a gente faz com equipamento. O equipamento é bem simples, é um esclerômetro, né? Ele é de rebote, de reflexão. Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, aqui ele vai medir para a gente o índice esclerométrico. Veja que o índice esclerométrico ele vai aqui, ó. Começa praticamente no 10, e nesse aparelho ele vai até no 100. Isso aqui não é resistência, é índice esclerométrico. Então, é um índice que o aparelho vai nos entregar para que nós possamos trazer para esse ábaco aqui, ó. Então, você vê que tem um ábaco. Esse ábaco aqui ele tem a posição, né? 3 tipos de posição aqui. Então, o aparelho ele pode estar 90 graus, pode estar menos 90, pode estar 0 graus. Então, nós vamos olhar essas curvas, né? Ou a curva verde, ou a curva vermelha, ou a curva amarela. Então, aqui, ó, eu vou lançar o índice esclerométrico aqui.
até na curva que eu quero e vou rebater por lado de cá. Isso aqui vai me dar resistência, né? Essa resistência aqui é a resistência superficial do concreto, né? Então é uma resistência que nos dá ali, né, uma homogeneidade. Caso a gente queira ter uma precisão, né, na resistência, no FCK do concreto, a gente faz ensaios desse aqui, ele ajuda, né, dando informação sobre a resistência superficial, mas você precisa extrair pelo menos um corpo de prova. Você extraindo um corpo de prova, você vai fazer o rompimento do corpo de prova, vai achar, né, a resistência, né, daquele corpo de prova, e você pode vir aqui através desses resultados e você montar uma correlação desses resultados que você tem pelo aparelho com o resultado que você teve na prensa, e aí você pode, a partir daí, fazer vários ensaios sem fazer extração de corpo de prova. Então, se você precisa de mais precisão da resistência real do concreto, né, ou da resistência mais aproximada, vamos dizer assim, você precisa fazer uma extração de corpo de prova e você pode comparar com os resultados. Mas, no geral, a gente usa isso aqui, é um ensaio não destrutivo, é um ensaio que ele é normatizado, né, a NBR 7584 de 2012, que é atualizada, ela pede para a gente poder fazer 16 tiros, e através dos 16 tiros a gente faz, né, ali um tratamento estatístico, tirando tudo que passa mais ou menos 10% da média, tudo que passa acima 10% da média, abaixo, fazemos uma nova média, e essa nova média a gente vai trazer para esse hábito. Então veja que esse hábito aqui, ó, dá uma olhada aqui com cuidado, ó, ele vai pegar de 10, né, aqui está em 10 MPa, né, 10 MPa até 70 MPa. Então veja que aqui, ó, ele está calibrado, né, com a resistência para dar para a gente o nosso FCK. O aparelho tem que ser aferido, né? Esse aparelho aqui foi adquirido agora em 2023, agosto de 2023, então ele está com a aferição em dia, ele vem certificado. Então você precisa, a cada 300 tiros que você dá com o aparelho, você precisa calibrar o aparelho para ver se vai ter alguma correção durante o processo de cálculo. Então vocês vão ver lá no cálculo que lá nós temos um K, que é a correção do aparelho. Então, se o aparelho, né, apresentar alguma falha, alguma coisa, ele vai para a manutenção, e quando você faz, né, a calibração dele, vai ter um K de correção, né? Então, esse K de correção, ele é importante. Então, cada aparelho tem o seu K. Então, esse aparelho aqui, como ele está um aparelho praticamente novo, né, ainda não foi feito 300 tiros com esse aparelho aqui, então esse aparelho aqui ele vai ter aí, né, um K igual a 1, né? Ou seja, ele não tem nenhuma correção para ser feita, mas eu vou mostrar para vocês na planilha, na norma, que é necessário ter um aparelho aferido. Bom, aqui a gente vai fazer um ensaio de pacometria, né? Vamos tentar localizar os estribos para a gente poder não bater com o martelo sobre a armadura, né? Porque ele pode estar falseando os resultados do índice esclerométrico. Então aqui o concreto, né? O aparelho já está para poder verificar concreto. Profundidade até no máximo 8 centímetros, né? Que ele vai buscar. Então, nós vamos marcar aqui a posição dos estribos. A gente já fez aqui para poder ver mais ou menos onde está, ó. Então, a gente vai e na volta a gente vai fazer a nossa leitura, ó. Então, a gente vai fazer aqui a primeira passada, ele vai apitando, né? Aonde ele está apitando é aonde ele está localizando algum material, né? Que pode ser ferroso ou não ferroso. Então, nós vamos agora anotando aqui, ó, os dados. Então, eu tenho aqui, ó, sob tensão, ele achou alguma coisa elétrica. Aqui, a gente já vai localizar, né? Próximo o primeiro estribo, então está nessa região. Aqui é o primeiro estribo, está mais ou menos nessa região aqui. Aqui vamos localizar o próximo estribo. O próximo estribo está nessa região aqui. E o desencarte de consciência, vamos localizar lá o próximo estribo. Então, já nessa região aqui a gente não vai fazer nada, nessa região que a gente vai fazer, ó, a gente já sabe que nós temos a armadura passando nessa linha, nesse alinhamento aqui, nesse alinhamento. Então, espera-se, né, que tenha um estribo nessa região aqui, e um estribo nessa região. Então, daqui para dentro a gente pode estar trabalhando. A gente já escarificamos aqui, ó. Aqui já está no concreto, a gente achou que era reboco, a gente abriu uma abertura de janela atrás ali para checar se era reboco, então já é concreto mesmo. Então, essa região, que é a região que a gente vai fazer o nosso primeiro ensaio de esclerometria. Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar os pontos. A NBR 7584, ela pede para marcar 16 pontos para nós fazermos o tiro com o martelo, né? Então, o martelo ele é de reflexão. A gente vai bater com o martelo em cada um desses pontos, anotar aqui na prancheta, e nós vamos pegar o índice esclerométrico, que é o resultado que o martelo vai trazer para a gente. E com esse índice esclerométrico a gente vai tratar
e nós vamos fazer aí a obtenção da dureza superficial dessa estrutura. Então, a primeira coisa a fazer são os 16 pontos pedidos pela norma. Cada ponto ali tá um eixo mais ou menos 3 centímetros, né? Cada eixo, então já tem um gabarito que ficou fácil de utilizar. Isso também está em norma, né? Essa distância entre os pontos. E a gente vai dar um único tiro em cada ponto. A gente não pode dar mais de um tiro em cada ponto, porque se você fizer o segundo tiro, ele aumenta muito o índice esclerométrico, então a gente não pode estar utilizando. Então, caso, né, houver algum erro durante a execução, a gente tira aquela primeira medição, né, que deu o erro, a gente vai tirar da nossa amostra. Também não há nenhum problema, porque tem todo um tratamento estatístico, né? Esse tratamento estatístico a gente vai fazer no computador. Primeira coisa que a gente fez, então, foi delimitar a área, né, com a pacometria, que a gente viu no vídeo anterior. Logo em seguida, nós fizemos o lixamento, né, a limpeza, passamos ali, né, a pedra de carborundum, fizemos toda a limpeza ali. Então, a superfície, o substrato está todo preparado, está o mais liso possível, para a gente poder ter um resultado melhor possível. Então, vamos lá, próximo passo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é a peça número 1, né? Essa peça aqui é a nossa viga. E ele já está fazendo lá o ensaio, vai passar para a gente os resultados. Primeiro índice esclerométrico que está marcando aqui, ó, 28. 29. Aqui estão os dados obtidos no ensaio da nossa viga. Então veja que eu preciso transformar esses dados em informação. E no método Viga 5+, nós temos uma planilha, onde nós vamos levar todos esses valores para essa planilha. Vou colocar aqui, ó, só para poder a gente copiar, né? Então, os dados que a gente teve lá, ó, né, obtido no ensaio em campo. Então vejamos aqui, olha. Aqui eu preenchi o nome do profissional, tá aqui, coloco o nome do cliente, o endereço, a data, o elemento estrutural que a gente está avaliando. Então, eu posso colocar aqui, ó, se houve alguma correção relacionada à carbonatação, né, se sim ou se não. Então, aqui eu tenho a opção de escolher sim ou não. Se houve alguma correção, né, algum coeficiente aplicado pelos profissionais envolvidos, né, referente à umidade. E aqui eu vou lançar esses dados aqui, ó, que a gente colheu no ponto, lá os dados que estão aqui obtidos no ensaio realizado lá em campo. 28, né, 29, 21, 25. Então, na primeira linha está preenchida. Vamos passar para a linha 2. 29, 31, 31 e 30. Então, esses aqui são dados que nós obtivemos lá no nosso ensaio, né? 31, 32 são dados reais, né, do nosso ensaio. Vocês viram lá o levantamento desses dados. Então, aqui, ó, 31, 31, 31 e 30. E aqui sim, né, eu tenho que transformar esses dados em uma informação. Que a informação é a resistência que eu quero. Então aqui, olha, eu vou tirar daqui só porque a gente já utilizou essas informações. Normalmente esse campo aqui, ó, a gente coloca um croquisinho. Eu até fiz um croquisinho aqui só para deixar aqui, ó. Eu faço um croqui. Lembra lá? Tem um pilado de cá, um pilado do outro lado. Aqui é a minha viga, né? Então aqui foi o ponto onde eu fiz o ensaio de esclerometria. Da mesma forma, eu posso colocar aqui embaixo, ó, também um campo para colocar a foto. Então eu posso pegar aqui, ó. Eu até trouxe uma fotinha aqui para colocar para vocês verem, ó. Aqui é a nossa viga, que foi feito lá o ensaio, ó. E aqui também foi a marcação que nós fizemos. Então veja que eu tenho essas duas informações. Isso aqui é importante para na hora que gerar o relatório final. Mas vamos lá. Preencher só o que está de amarelo. Já trouxe os desenhos para cá, para adiantar. Mas aqui, olha, foi tudo calculado, a média inicial, a média mais 10%, menos 10% e a média final já para mim. Tudo pronto. A planilha entrega tudo de forma automatizada. Eu só lanço o que está de amarelo. Então aqui, olha, já fez a dispersão, já eliminou esses dois valores, marcou os valores que foram eliminados e já fez a nova média. Essa nova média é o índice esclerométrico. Lembra do coeficiente de correção do aparelho? Então o coeficiente de um aparelho novo ou um aparelho que esteja aferido, normalmente é 1. Né? Então não tem muita alteração. Pode ser que seja um aparelho alugado, um aparelho que já precisou de passar por várias calibrações, pode ter um coeficiente diferente e ele é importante para a gente achar o índice esclerométrico. Então vou aplicar ele aqui, né? Então aplicando o coeficiente eu acho o índice esclerométrico, nesse caso manteve, né? 30,29 porque o meu aparelho, né, é um aparelho que está aferido e ele não tem nenhum tipo de
coeficiente de correção para o aparelho que eu trabalhei com ele. Então aqui, ó, vou vir aqui, ó, próximo passo, eu vou descer aqui e vou vir para o ábaco, olha, vou fazer a correlação. Veja que a gente tinha uma resposta lá de índice, ó, esclerométrico, esse aqui, ó, esse carinha aqui, ó, vou levar 30,29 para o ábaco aqui, ó. Esse ábaco você precisa entender que aqui, ó, você tem o índice esclerométrico que você calculou, que é o efetivo, né, o final, você vai lançar ele aqui, e aqui você vai ter a resistência superficial, né? Então você tem em X, você vai lançar as informações que você obteve aqui, ó, é esse campo aqui, ó, esse campo M24, é o 3029, traz para cá, né, essa informação. E esse ábaco, você vai olhar que ele tem 3 linhas aqui, ó, tem 3 curvas, vamos dizer assim, né, a mais 90, a 0 e a menos 90. Então você vai olhar aqui, ó, qual foi a posição do aparelho. Então na viga nós usamos o aparelho nessa posição aqui, ó. Então o aparelho está na situação de ângulo 0, né? Então nós vamos pegar a linha do meio. Então se o aparelho está aqui, ó, na horizontal, né, com ângulo 0, então nós vamos trabalhar com a linha do meio. Então a linha do meio é essa aqui, ó. Então vamos trazer as informações, ó. Aqui eu posso pegar essa setinha, ó, e posso andar com ela para cá e para lá, ó. Cliquei em cima dela e arrastei. Então eu vou colocar no 30,29, ó. Aqui eu ando, ó, 30, aqui, ó, 31, 32, 33, 34, 35. Então anda de 1 em 1 em X. Então aqui, ó, 30,29 vai estar mais ou menos aqui, ó, né? 30,29, aproximadamente aqui. Agora eu vou olhar nessa linha aqui, ó, aonde bate, vou pegar essa linhazinha aqui, ó, vou andar com ela, cliquei em cima e vou encontrar aqui, ó, aonde ela bate, lá em Y, né? Y é a resistência. Então veja que aqui, ó, eu olhando, aqui você conta em X, né? De 1 em 1, ó, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então aqui você conta de 2 em 2, ó, 200, né? E 220, 240, 260, 280, 300. Então aqui eu tenho 20 MPa, né, que é os 200 kg por centímetro quadrado, dá 20 MPa, 22, 24, 26. Então aqui, ó, tá batendo mais ou menos em 26 MPa. Então, olha que pro lado de cá eu tenho a dispersão. Então essa linhazinha azul aqui, ó, eu vou trazer e colocar aqui. Então veja que a minha dispersão está entre 6 e 6,5. Então a minha dispersão é mais ou menos 6. Né? Se estivesse aqui embaixo eu ia adotar 4, tá aqui em cima eu adoto 6, tá aqui em cima eu adoto 6,5 e assim sucessivamente. Então nesse caso a minha dispersão, né, em quilogramas por centímetro quadrado é uma distorção de 6,5. Então eu vou lançar essas duas informações, o 6,5 e esse valor que eu estou obtendo aqui, ó, 20 MPa, 22, 24, 26. Então traz para aqui, ó, resistência 26 MPa e dispersão mais ou menos 6, né? Aqui, ó, mais ou menos 6 é a nossa dispersão. E trago para cá, ó. Aqui agora, eu vejo que minha resistência à compressão superficial, né, superior é 32 e inferior é 20. Então, o meu concreto, ele tem uma resistência entre 20 MPa e 32 MPa. Então, aqui eu posso adotar, por exemplo, uma resistência de 25 MPa. Olha só, essa planilha, ela já está feita. Caso você queira colocar alguma observação, ela tem um campo aqui, ó. Então ela está seguindo todo o roteiro da norma, você pode colocar um campo de observação e depois que você terminou de lançar esses dados, você pode gerar um PDF. Então veja que a planilha ela fica, né, ali conforme a norma recomenda, com a cara de relatório. Então ela tem todos os dados necessários, né, para atender aquele item 6 da norma, né, da 7584, que pede que você entregue um relatório no final, e está aqui um relatório todo automatizado. Então, no método Viga 5+, nós temos que apenas trazer os dados obtidos do campo para cá, para a planilha, e ela já traz para a gente, né, praticamente pronta com os resultados que nós precisamos, de acordo com a norma para o ensaio de esclerometria. E aí nós temos aqui uma resistência, né? Nesse caso aqui 25 MPa. Nós vamos usar essa resistência na outra planilha para a gente saber se vai precisar ou se não do reforço estrutural dessa nossa viga, desse encamisamento ou não. Então a gente vai precisar dessa informação. Essa informação ela é primordial para que nós possamos, se necessário, calcular o encamisamento de viga, que aqui no método Viga 5+, a gente vai ensinar o dimensionamento, o cálculo passo a passo para vocês. Vamos lá, agora eu vou falar
tudo que você vai aprender no método Viga 5+, baseado nos 3 pilares do reforço estrutural que falei tanto para você. Já no primeiro pilar, você vai saber se de fato a estrutura precisa de reforço. No segundo pilar, você vai aprender a emitir um laudo técnico com muito mais conhecimento de causa. E no terceiro pilar, você vai aprender a dimensionar o encamisamento de viga do zero, passo a passo. O método Viga 5+, é totalmente visual, mostrando a teoria e prática uma do lado da outra. Este método será dividido em 3 módulos. O primeiro módulo, a teoria, será para você aprender a levantar as informações em campo, a diagnosticar uma estrutura e, por fim, a redigir um laudo técnico de acordo com a norma 13752. Já no módulo 2, será a realização prática dos ensaios, onde você vai no campo buscar os dados e transformar esses dados em informação, para você entrar no módulo 3, que será o dimensionamento propriamente dito. Vou deixar logo abaixo o programa completo, com tudo que você vai aprender no método Viga 5+. Mas de toda forma eu quero mostrar alguns slides, algumas coisas que você vai ver quando estiver dentro do método Viga 5+. Tais como as principais técnicas de diagnóstico para as vigas, os principais ensaios como esclerometria, pacometria, abertura de janela de inspeção, extração de testemunhos, termografia infravermelha, os tipos de encamisamento, os principais materiais e as etapas do encamisamento de uma viga, assim como as técnicas de execução e exemplos práticos de execução de encamisamento. Você vai aprender a levantar as cargas, fazer o cálculo do dimensionamento à flexão passo a passo, conta por conta, fazer as verificações de abertura de fissura, verificações de flecha, controle de fissuração e entregar um detalhe específico do encamisamento para realizar a obra do seu cliente. Agora, vou mostrar para você os bônus que vou disponibilizar nas aulas do método Viga 5+. São 10 bônus imperdíveis. O bônus 1 é o formulário de campo para ensaio de esclerometria. Esse formulário você vai imprimir e levar para o campo para ser preenchido durante a realização do ensaio de esclerometria. Com as informações preenchidas, você vai trazer para o escritório para esses dados serem tratados. O bônus 2 é um relatório de ensaio de esclerometria em conformidade com a norma 7584. É uma planilha automatizada, editável em Excel, do qual você vai lançar os dados obtidos em campo e ela vai te entregar um relatório do ensaio de esclerometria baseado no item 6 da norma 7584. Esse relatório poderá ser impresso, poderá ser salvo em PDF, poderá ser anexado ao seu laudo, ao projeto, ao estudo do seu elemento estrutural. O bônus 3 trata-se de uma planilha de cálculo de encamisamento de viga. Essa planilha está subdividida em 3 partes. A primeira parte será para a verificação da necessidade ou não de um reforço estrutural de uma viga. Já a segunda parte é para a reconstituição da viga original. E a terceira parte é para o dimensionamento, o cálculo da armadura de um encamisamento de uma viga. É uma planilha que vai otimizar o seu tempo para que você possa entregar o seu serviço com mais agilidade e precisão. Já o bônus 4, nós preparamos uma seleção das fichas técnicas dos principais materiais utilizados em reparo e reforço de viga, aonde trazemos materiais relacionados a inibidores de corrosão, argamassas poliméricas, argamassas de reparo, pontes de aderência, argamassas tipsotrópicas, grautes, chumbadores químicos, entre outros materiais de reparo e de reforço estrutural. Já no bônus 5, você vai receber um mini curso de como utilizar o F-Tools para você calcular solicitações de uma viga, principalmente o momento fletor e o esforço cortante, que são informações básicas necessárias para o dimensionamento das vigas. Falando em dimensionamento, no bônus 6, eu vou disponibilizar e te ensinar a calcular utilizando uma calculadora de vigas, que calcula de forma rápida e prática a flexão e ao cisalhamento. Os elementos estruturais como vigas serão facilmente calculados por esta planilha de maneira fácil e rápida. Já no bônus 7,
você vai receber uma planilha de precificação dos serviços 5x, aonde você vai aprender a dar preço nos seus projetos. Vai aprender a precificar um serviço para faturar 5 vezes. Uma planilha que pode ser adaptável a qualquer serviço de engenharia. Uma planilha que você vai utilizar de forma editável, automatizada, para que você possa colocar preço nos trabalhos a serem prestados de acordo com o tempo que você vai gastar, com o valor da hora que você quer receber. Já no bônus 4, vou te apresentar um modelo de proposta de laudo ou de projeto de reforço. Quando você faz uma visita em uma obra ou mesmo for atender algum cliente, uma das coisas que você vai precisar é formalizar a sua proposta. Então eu vou te apresentar nesse bônus 8 um modelo de uma proposta comercial de prestação de serviço de engenharia que vai te ajudar na apresentação e formalização das suas propostas. Já no exemplo 9, vou te disponibilizar um modelo de contrato, de laudo ou de projeto de reforço estrutural, avaliado pelo escritório de advocacia, do qual você vai ter segurança jurídica nas suas contratações, nos seus projetos. Você vai ter como preencher um contrato e ter garantia entre as partes do contratante e do contratado. Ainda assim, não menos importante, nós temos o bônus 10, que é um modelo de laudo técnico baseado na norma 13.752, que a partir de agora vai subsidiar a elaboração dos seus laudos para os seus trabalhos de engenharia. As aulas do meu método são totalmente online. Você vai poder acessar de onde quiser, na hora que quiser, durante um ano. Todas as aulas já estão disponíveis no link abaixo deste vídeo. Tem um detalhe. O bônus planilha de cálculo de reforço por encamisamento só será disponibilizado 30 dias após você se inscrever no método Viga 5+, e ter acesso às minhas aulas. Vou pular a parte em que calculo tudo que gastei com equipamentos, cursos, viagens, congressos e com minhas várias formações na área, pois realmente não acho necessário. O importante é que você vai ter acesso ao meu melhor conteúdo de encamisamento de viga por apenas R$ 398, isso incluindo todos os 10 bônus que mencionei. E olha, se você parcelar esse valor em 12 vezes, dá menos que um Big Mac por mês. Ah, e tem outra coisa. Eu resolvi dar uma garantia estendida de 30 dias por ter certeza do resultado que você vai ter com o meu método. Se mesmo assim você quiser pedir o dinheiro de volta, nós devolvemos dentro da garantia de 30 dias e a amizade continua. Mas por que esse valor tão acessível e ainda por cima com uma garantia de 30 dias? Bom, o meu propósito como professor é popularizar o conhecimento e criar parcerias com meus alunos. Simples assim. A oportunidade que abri para você é algo que nunca tive, nem nos meus melhores sonhos, quando eu era recém-formado. Eu não sou marqueteiro, nem vendedor da internet. Me identifico como professor e confesso, promover um curso online é algo novo para mim, mas ensinar não. Leciono há mais de 20 anos e isso é a minha grande paixão. E quando fazemos algo com paixão, tudo sai em um nível muito alto. Eu realmente entrego tudo o que posso para os meus alunos. Quero terminar nossa conversa com um conselho de alguém mais experiente que já passou por muitos altos e baixos. Você conhece a minha história. Eu quase desisti da engenharia pelos motivos que te contei. Mas o que mais pesou foi a falta de apoio de um mentor na área de engenharia e a falta de informação de qualidade na época em que me formei. Por isso, vou finalizar falando sobre a alegoria das 3 estradas. A primeira é a estrada de lama. É aquela que a gente tenta fazer tudo sozinho, procurando resultados rápidos com informações nem sempre confiáveis que achamos na internet. Na estrada de lama, tomamos prejuízo financeiro e temos dores de cabeça, como a história do meu amigo Tonhão que contei para você. A segunda estrada é de terra firme, sem lama, mas com muitos buracos. Nesta estrada tentamos resolver os problemas estudando muito e esforçando, mas buscando as fontes erradas. Pode até dar certo, mas vai passar muito aperto para chegar em um bom resultado. E a terceira estrada é asfaltada. Essa é a que eu recomendo para os meus alunos. É quando você é uma pessoa esforçada e encontra conhecimento de valor com
mentor que te ensine o que realmente é importante. Esse é o melhor dos mundos, é o que realmente desejo para você que está aqui me assistindo. E desejando sempre o melhor para você, te convido a entrar no meu método Viga 5+, e começar a sua carreira em uma estrada asfaltada. Você está literalmente a um clique. É só clicar no botão abaixo e se inscrever no método Viga 5+. Clique no botão aqui embaixo. Te espero do outro lado. Agora vai, que o mundo é seu.